Olá, seja muito bem-vindo ao Giro CR News, um giro de notícias e atualizações sobre a área da saúde para você se manter sempre atualizado sobre esse assunto. Eu sou o Luca Matheus e eu sou o Rodrigo e a gente traz algumas informações bem importantes hoje e vamos começar então com elas, né, Rodrigo? Começando a falar um pouquinho sobre o estado do Rio Grande do Sul. Isso, que é uma notícia bem séria, para falar a verdade, né? Que é a seguinte: o Rio Grande do Sul teve um aumento nos casos e internações em UTI por síndrome respiratória aguda grave. E esse aumento diz respeito a casos em crianças, o que torna a ocorrência bem mais grave, né, Luca? Preocupante, né? Exatamente. Com essas ocorrências tendo uma maior incidência, né, o governo do Rio Grande do Sul decretou estado de emergência, a fim de priorizar o máximo de leitos para UTIs pediátricas. E essa priorização ela acontece pelos próximos 90 dias, que é como diz no decreto. E o que seria essas síndromes? Seriam síndromes respiratórias agudas com doenças que envolvem síndromes gripais e acabam evoluindo e comprometem a função respiratória. Então, algumas das causas que podem acontecer ali, que podem ser as causas dessas síndromes, são vírus respiratórios, como influenza tipo A, B, também tem o SARS-CoV, que é a Covid, né, bactérias e fungos. Então, é bem importante sempre ficar atento aos sintomas. Com certeza. Até o último dia 10 de junho, que foi do ano de 2023, o Rio Grande do Sul apresentava 2.806 casos. Foi a chave para poder decretar esse estado de emergência e a situação de emergência. E o pior, esse número diz somente a respeito das crianças que têm até 11 anos de idade. Nossa. Então, por isso que é bem importante a gente ficar de olho em todos os sintomas e quanto mais cedo a gente descobrir a causa, né, dessa síndrome respiratória, então tratar, melhor vai ser. Com certeza. E vamos então para uma outra notícia, né? Isso. Que também tem a ver com a parte nasal, respiratória, né? Isso aí. Que são dados da OMS que indicam que 700 milhões de pessoas sofrem com alergias. E esse é um dado que a Organização Mundial trouxe pra gente, e dentro dele tem uma estimativa de que 40% da população mundial sofra com algum tipo de alergia. Não somente a alergia na parte facial, respiratória, né? mas também é importante a gente dizer que ele tem um número bem grande, como as pessoas que têm rinite e asma são as mais recorrentes, e elas somam cerca de 700 milhões de pessoas. É muita gente. Então sim. É por isso que é importante agora, nesse mês de junho, principalmente, que é o mês... é o mês que anualmente a gente trabalha numa mobilização contra aí contra não, mas para poder entender e também ter o diagnóstico de qual tipo de alergia você tem, né? Exatamente. E é interessante falar também que algumas alergias elas são desenvolvidas ao longo da vida da pessoa, né? Exatamente. Ou seja, algumas reações não surgem, não nascem, né, com a pessoa, digamos assim, né, com o organismo já com ela. Elas podem ser adquiridas também na fase adulta. Então, é importante ter o diagnóstico correto das causas das suas reações alérgicas, né, para você conseguir evitar ou utilizar os medicamentos, sempre conforme a orientação médica, do tipo de crise que você tem, né? Mas é legal a gente falar também que no portal Minuto Saudável nós trabalhamos com diversos artigos sobre o assunto, então se o pessoal tiver alguma curiosidade sobre, né, Lucas, só pesquisar lá, que vai com certeza achar diversos artigos para saber, né, um pouquinho sobre as alergias e como evitá-las, certo? Então, bora pular para nossa terceira notícia? Bora, Rodrigo. O que você conta pra gente? Beleza, então, vamos lá, ó. Segundo dados do Instituto Nacional de Câncer, a cada 38 minutos, um brasileiro morre por causa do câncer de próstata. A doença se desenvolve de forma lenta, né? E normalmente só demonstra sintomas em estágios mais avançados, o que dificulta, né, bastante o sintoma, né? O diagnóstico também. Dificulta o sintoma não, né? Dificulta o diagnóstico, né, dessa doença. É um dado que nos mostra como temos que ter cuidado, não é verdade, Luca? Exatamente, Rodrigo. Ele é um dos tipos de câncer mais comuns entre os homens do Brasil, e tem um dado que eu trouxe que é o Instituto Nacional do Câncer, né, que diz que ele se desenvolve de forma lenta e assintomática, então a detecção precoce, quanto antes você entender que você tá tendo esse tipo de problema, esse tipo de doença, é fundamental para que o tratamento seja feito da forma correta.
Com certeza. Então, assim, muitas coisas podem ajudar, principalmente como exames de rotina, como exame de sangue, e também tem o exame de toque retal, que ajudam na detecção aí do câncer de próstata. E algumas opções para esses tratamentos vai depender bastante do estágio, mas tem a vigilância ativa, que é monitoramento, né, ali do câncer, da cirurgia também, para retirada. Temos a radioterapia e também terapia hormonal, ou seja, quanto antes a gente detectar, mais eficaz vai ser o tratamento, mais eficiente vai ser ali a forma de cuidado que a gente vai ter após ali o diagnóstico. Com certeza, né, Lu? Que é interessante a gente falar que em muitos giros CR News a gente sempre enfatiza o cuidado diário com a nossa saúde, né? Tanto Exatamente. em exames de rotina, que todo mundo tem que fazer, né? Pra saber sempre o que tá acontecendo com o nosso corpo, né? Afinal, a gente pode apresentar um sintoma ou outro e não dá tanta atenção e no final descobre que é alguma coisa que poderia ser tratada de uma forma muito mais, digamos assim, uma forma muito mais suave, não é verdade? Exatamente, Rodrigo. Então é isso aí, né? Então, hoje as notícias eram essas. Finalizamos aqui, como sempre, convidando vocês para conferir as nossas redes sociais, tanto a Consulta Remédios e Portal Minuto Saudável, né? No Portal Minuto Saudável você vai encontrar artigos sobre diversos assuntos e na Consulta Remédios você também pode encontrar diversos textos falando sobre saúde, produtos e uma infinidade de categorias, certo? Então por hoje era isso. Até a próxima! Continue acompanhando nossos episódios aqui no Spotify e também em outros canais de streaming. E até a próxima!